Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e esse é o Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Convidamos desde já que participe conosco interagindo pelas redes sociais. Na página do Facebook, basta curtir a nossa página, assim como no canal do YouTube, acionar o sino de notificações, se inscrever e receber os novos vídeos. Basta digitar NEP Vede Jesus. Da mesma forma, nós pedimos os compartilhamentos para que este vídeo possa alcançar o maior número possível de pessoas e dessa forma levarmos a mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Pois este é o foco aqui do nosso estudo. Sempre às segundas-feiras, às 20h30, o estudo concatenado da codificação bíblica Antigo e Novo Testamento com a codificação espírita, a partir de Allan Kardec, desdobrando-se na literatura mediúnica que mantém essas bases da revelação progressiva. Aqui nas nossas sessões de estudo, alcançamos neste mês de outubro um retorno às cartas, em especial olhando aqui para os escritos de João. João, que tem, além de um evangelho, 3 cartas no agrupamento das chamadas Cartas Universais, das quais participaram outros apóstolos também, como Tiago, como Pedro, como Judas Tadeu. João comparece com 3 cartas, além do livro do Apocalipse, que também é creditado ao apóstolo de Jesus. João, então, nessa sequência de cartas, neste mês de outubro, nós vamos olhar para a terceira carta de João. Nos vídeos que eu mencionei aqui, olhando para o canal do YouTube, vocês encontrarão lá a playlist, quer dizer, a listagem dos vídeos já gravados. São mais de 250, gente, que estão lá à disposição gratuitamente para vocês no canal do YouTube do NEP Vede Jesus. Entre eles, nesta sessão específica dos escritos de João, vocês vão encontrar lá um estudo introdutório desta terceira carta, que se deu mais ou menos lá do mês de junho do ano passado, sob o título Cooperadores da Verdade. Lá nós tratamos do 1º ao 8º verso. Hoje nós teremos um foco, um olhar para o 9º verso dessa terceira carta de João, do apóstolo, do discípulo amado de Jesus, João, o evangelista. Mas para retomar, para ter um panorama geral, para a gente saber do que está tratando, vamos mencionar alguns pontos que percorrem, aliás, essas 3 cartas do apóstolo João. Há temas centrais como amor, a verdade, a fidelidade, a comunhão entre os cristãos e um alerta contínuo e permanente para que se não desviem da verdade. João firma esses pontos em cada um dos seus escritos, falando amorosamente, mas também de forma enérgica com os seus discípulos, com os cristãos daquele primeiro século. Lembrando que dentro daquele contexto histórico nós devemos reforçar essa ideia, A época que João está escrevendo estas cartas, João já está velhinho, já está próximo de uma situação em que ele será exilado, é lá que ele vai escrever, por exemplo, o livro de Apocalipse, ou que parece ditar o livro do Apocalipse, quando ele vai ser exilado na ilha de Patmos. Mas ele é a última das referências dos apóstolos de Jesus encarnado, porque todos os demais já haviam retornado ao mundo espiritual. O fato é que João, o evangelista, se mantém, portanto, àquele momento, ao final do primeiro século da nossa era cristã, como um grande sustentáculo da mensagem de Jesus. Ele próprio mestre dissera, quando conversava sobre Pedro a respeito de João: se eu quero que ele se fique até que eu venha, que importa tu? Falando para Pedro nesse sentido de que João, de fato, estava destinado a cumprir a sua missão, é o único que não sofreu o martírio, não foi morto, não foi assassinado, morreu já velhinho, bem velhinho, embora tenha passado, sim, por muitas perseguições. Mas, de certa forma, com relação ao martírio, João fora preservado. Mas ainda assim,
tendo sido um apóstolo fiel, tendo sido um apóstolo, como eu disse aqui, referência para o agrupamento dos cristãos, as suas cartas não demoraram a circular nas comunidades também como referencial de ensino, de orientação, de instrução. Imaginem, né, aquelas pequenas comunidades naquele período em que a mensagem de Jesus não era bem aceita, né? Entre os estrangeiros, entre os gentios e mesmo entre grupos de Israel que ainda lutavam com a ideia de aceitar Jesus como o Messias, que queriam impor usos, costumes, tradições cerimoniais da lei mosaica. O Evangelho vem romper com essa ideia, trazendo sim a substância central da lei de Moisés, assentada na lei divina, mas reproduzindo, reconfigurando todas as coisas a partir deste olhar de Jesus, que é um olhar focado no mandamento maior do amor, que João tão bem soube incorporar. Lembrando que João, ainda mais jovem, né, iniciando a sua jornada ao lado de Jesus, junto daquele primeiro grupo dos 12 discípulos, e que tinha ainda ao seu lado seu irmão Tiago, os filhos de Zebedeu, né, João e Tiago. João é aquele mesmo que, diante da recusa dos samaritanos em receber Jesus, pede ao mestre que envie um raio para que queimasse os samaritanos, né? Esse João que ficou apelidado de forma bem humorada pelo próprio Jesus de João e Tiago, né, os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, né, se referindo a esse temperamento intempestuoso aí de João e de Tiago. O fato é que João, com o passar do tempo, com o passar dos anos, como ocorre seguramente com todo aquele que se volta à mensagem de Jesus e procura viver esta mensagem com todas as dificuldades que nos caracterizam, mas sabemos que aquele que tem um encontro pessoal com o Mestre não tem como permanecer o mesmo. E é nesta condição que o coração de João foi se dulcificando, foi se tornando, portanto, dócil, foi abrindo acesso ao amor, à fraternidade, à solidariedade, ao sentido, expressão da palavra caridade em sua aplicação, tolerância, benevolência, perdão. Este João, portanto, que está escrevendo essas cartas direcionadas à comunidade cristã. Por isso chamamos de cartas universais, cartas, portanto, que abrangem toda a cristandade. E se assim o é, como negar o fato de que essas cartas universais têm sim muito o que dizer para nós aqui na nossa geração, no século XXI. Só para ponderar, né, alguns pontos, como eu mencionei nessa terceira carta, que é uma carta breve, gente. É uma carta de 15 versos. Só tem um capítulo, né? 15 versos. E nós vamos, como eu já mencionei aqui, já fizemos um estudo introdutório o ano passado, entre os 8 primeiros versos, né? Eu vou recapitular brevemente, assim, esse conteúdo, para que a gente possa, então, adentrar o verso de estudo de hoje. João I, se referindo a um discípulo cristão daquela comunidade chamado Gaio, mostra grande afetividade. Dizendo a Gaio, ele escreve a quem em verdade eu amo, né? Desejando tudo de bom a ele, saúde, que a sua alma vá cada vez melhor, né? Alegrando-se, portanto, de que Gaio testificava a verdade, andava na verdade, e dizia que esta era a sua maior alegria, de ouvir que os seus filhos, seus amados discípulos também andavam na verdade. Dizendo, portanto, que deveriam se manter fiéis para com os irmãos e para com aqueles de fora também, os estrangeiros. Ainda que não aceitassem a mensagem do Evangelho, deveriam viver na pauta da paz, do amor e da solidariedade. Dizendo, portanto, aqui essas coisas, João está reforçando temas centrais da própria mensagem cristã, aplicada ao dia a dia, aplicada à nossa vida de convívio, à nossa experiência de relação. No entanto, João começa a alertar aqui de que, ainda que com todos estes atributos, né,
dos discípulos de Jesus, a quem ele dirige a carta, dizendo que sim, andavam fielmente, que sim, tinham um compromisso com a verdade, testificavam a respeito dela. Termina no verso 8, dizendo para que sejamos, portanto, cooperadores da verdade. Mas há uma preocupação do apóstolo João, do discípulo amado de Jesus, com relação àquela comunidade cristã. Preocupação esta que deve também nortear o nosso entendimento pessoal e na nossa relação com os grupos com os quais desempenhamos nossas tarefas, atividades espirituais ou mesmo de convívio social. João, no verso 9, aqui eu convido aqueles que assim desejarem, a abrirem as suas traduções, pois nós vamos olhar esse verso especial da nossa reflexão de hoje. Insisto, terceira carta de João, é um capítulo só, porque são 15 versos, né? Como eu disse, verso de número 9. Olha só a menção do evangelista ao dizer: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Amigos, esse é o tema, né, que nós vamos desenvolver aqui, olhando para esse breve 9º verso, o primado. O que significa o primado? É a prioridade, é o primeiro lugar. E aqui no caso especial, é um alerta para não nos colocarmos pessoalmente, como individualidades, em primeiro lugar. Lembrando qual que era a referência central que tinha em mente o apóstolo João? Ora, o próprio Mestre Jesus, que nos dissera que aquele que quisesse vir após ele deveria tomar a sua cruz, deveria renunciar a si mesmo e segui-lo, dizendo que quem quisesse salvar sua vida iria perdê-la, e quem a perdesse por amor a ele e ao Evangelho, a salvaria. Que adianta o homem ganhar o mundo todo perdendo a si mesmo, e o que daria o homem por resgate de sua alma? Essa é uma anotação de Mateus, mas que fala tanto a respeito da postura de Jesus e do chamado que ele faz àqueles que se afeiçoam à mensagem do Evangelho e que se encontram despertos para esta realidade da Boa Nova. Não era o que estava acontecendo nessa comunidade. E ele se refere de forma específica, a uma liderança desta comunidade cristã, Diótrefes. Dizendo a respeito de Diótrefes, repetindo aqui, né, o ensino de João, no verso 9, dizendo que ele tinha insistência de fazer contatos, sim, com a comunidade cristã. Tenho escrito à igreja, tenho me pronunciado, tenho buscado levar a vocês orientações, aconselhamentos, tenho me feito presente da forma que posso, através dos escritos. E aí ele coloca a ressalva: mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Essa negativa de Diótrefes diante do apóstolo João, e mais do que a pessoa de João, né? O que significava, o que expressava, estava a ensinar o apóstolo João, é que é rechaçado por Diótrefes. Ele que se postara, portanto, na liderança daquele agrupamento cristão, não parecia preocupado em vivenciar a mensagem do Evangelho, mas em satisfazer-se, embriagar-se no vinho transitório do falso poder e da falsa autoridade. Amados, quantos ensinamentos a serem aplicados hoje para cada um de nós. Porque todos, absolutamente todos, em algum setor, em algum ambiente da nossa convivência, da nossa relação social, nós temos algum nível de autoridade. Seja no trabalho, seja no ambiente social, seja em família, em algum momento nós somos colocados na posição daquele que pode definir as coisas. Está na posição daquele que lidera.
está na posição daquele que está autorizado a conduzir outras pessoas. E que grande responsabilidade! Mais do que despertar em nós a falsa ideia da vaidade, do orgulho, tenhamos cuidado, tenhamos atenção. Porque Jesus não nos enganaria em algo tão importante, tão fundamental. Em determinada circunstância, relatada no próprio Evangelho, os discípulos estavam entre eles numa discussão acalorada. E queriam saber quem era o maior dentre eles. Jesus para aquela confusão, transmitindo um ensinamento imortal, dizendo que aquele que entre eles quisesse ser o maior, deveria ser o servo de todos. O servo de todos. Portanto, o padrão cristão, olhando para Jesus, é a liderança servidora. É aquele que se coloca à disposição. É aquele que vai para o serviço na clara intenção de fazer o melhor. Tem este interesse e busca extrair daqueles que estão ao seu redor, que estejam debaixo da sua autoridade, o melhor que possam oferecer. E é pensando neste olhar, portanto, que dentro dos nossos núcleos de atividades, devemos sempre nos postar de forma humilde, de maneira receptiva para poder ouvir mais do que falamos. Isso é essencial. Jesus não era um mestre de imposição de ideias. Jesus era um mestre do diálogo. Encontramos vários diálogos memoráveis de Jesus nas anotações dos evangelistas, deixando muito claro que esta metodologia de conversa, de interação, de perguntas, questionamentos, Jesus fazia muitas perguntas, era exatamente para saber de que forma, de que maneira ele poderia estar mais próximo de nós, para promover aquilo que realmente deveria nos interessar quando falamos na mensagem do Evangelho, que é estabelecer comunhão. A ideia cristã passa necessariamente por relacionamento. O mandamento da lei do amor não fala exatamente disso? A nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com nós mesmos, conosco. Esses três pilares, portanto, do relacionamento, encontram uma união, encontram uma centralidade neste amor cujo referencial é o próprio Jesus. Não fora ele que nos ensinara, depois de transmitir, extrair da antiga lei em Moisés, de Levítico e Deuteronômio, o amor a Deus e amor ao próximo? Não fora ele que dissera: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como em todas as coisas, e assim apresenta a doutrina espírita, Jesus como este padrão, como este modelo, como este guia, este referencial único para a criatura humana, o medianeiro entre Deus e os homens. Ora, esse mesmo Jesus, portanto, que é o nosso padrão de amor. E como ainda para a gente é incômodo, é constrangedor imaginar um amor como o de Jesus aplicado às nossas vidas. Porque é muito fácil assimilar o entendimento do amor de Jesus aplicado a mim. O coração se enche de alegria e de gratidão, porque sabemos quanta misericórdia Ele tem para com as nossas faltas, para com os nossos erros. Mas o pedido de Jesus vai além. O pedido de Jesus não está preocupado apenas e tão somente com o nosso reconhecimento da relevância e da importância dele para nós, mas a nos dizer, assim como nos ensinara desde a oração dominical, que nós deveríamos perdoar
como somos perdoados. Ser misericordiosos, sabendo que somos necessitados também deste amparo. Somos necessitados dessa oportunidade de refazimento. Ora, se de Deus o que recebemos, essa graça nos oportuniza novas e reiteradas situações para o nosso aprendizado, como negar isto aos outros, sabendo que todos nos irmanamos na imperfeição e na necessidade de caminhar adiante, mais seguros e sabedores que temos um Pai. E esse Pai, esse Deus único que vela pela humanidade toda, aguarda de fato o nosso despertamento para viver este amor. Olhando para este 9º verso, no entanto, percebemos que João lamenta essa posição de Diótrefes, que deseja o primado, o primeiro lugar, perdido nas ilusões da autoridade e do poder. Lembrando quando Jesus conta também uma de suas parábolas, que é a parábola no deserto, né? Isso nós sabemos pela própria obra de Allan Kardec, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que uma comunicação do próprio João, o evangelista, o discípulo amado em espírito, lá no século XIX, esclarece a respeito da tentação de Jesus no deserto, dizendo que é uma parábola, assim como, por exemplo, a parábola aos samaritanos, dos samaritanos, assim como a parábola da vinha e outras tantas. E ao falar a respeito disso, portanto, diz que aquelas tentações no deserto que Jesus está contando aos seus discípulos e que foram registradas por Lucas, por exemplo, é uma parábola que se dirige aos cuidados que devemos ter com o nosso coração. Entre elas está lá que o tentador apresenta num relance os reinos do mundo e promete autoridade e glória, se adorar, se prostrado, se ajoelhado, nós o adorarmos. Adorarmos o tentador. A tentação dos desejos em desalinho do nosso coração, que faz que nós nos percamos, que faz com que venhamos a acreditar erroneamente que temos alguma posição ou nível de superioridade diante dos demais, seja por qual prerrogativa venhamos imaginar isto. Seja por uma questão de ordem profissional, seja por uma questão de status social, seja por uma questão mesmo do desenvolvimento da inteligência, devemos saber que todas as coisas devem cooperar para o projeto de Deus, de encaminhar a humanidade terrena de retorno a Ele. Portanto, toda a glória, portanto, todo o poder, portanto, toda a autoridade deve ser reconhecida em Deus, nosso Pai. E Ele outorga, Ele concede a quem Ele deseja. Com relação ao orbe terreno, ao nosso planeta, sabemos, pelo próprio ensino da Boa Nova, que Ele dera toda a autoridade, tanto na terra quanto nos céus, ao seu Cristo, a Jesus. E insisto, quando olhamos para esse referencial, não tem como eu alimentar vaidade e orgulho no meu coração, ainda que tenha transitoriamente alguma posição de autoridade diante dos homens. Isso antes deve trazer em mim um sentido de deferência diante da espiritualidade superior para que peçamos sabedoria, entendimento, lucidez para tomarmos as melhores decisões. Portanto, que olhemos para este verso e para essa situação brevemente relatada pelo apóstolo João e nos coloquemos em estado de alerta, para que não sejamos como Diótrefes, que queria o primado, que se enxergava como prioridade, que entendia que estava no primeiro lugar naquela comunidade cristã. E por conta disso se primava
se privava do bem maior que nós temos, ofertado por Deus para as nossas vidas. O texto diz, João assim escreve, que Diótrefes não os recebia. Negar receber. O Evangelho de Deus repercute na nossa alma com grandes males, porque nos afasta desse poder gravitacional central, que é a inteligência suprema do universo. E não podemos andar bem. Não podemos estar em equilíbrio. Não podemos alcançar a paz, a felicidade que dizemos almejar, afastados do nosso Criador. Aprendamos, portanto, essa lição muito simples, de que, de fato, aquele que deseja ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Se apresente ao serviço, com entusiasmo e satisfação por poder desempenhar aquilo que seja útil, aquilo que seja bom, aquilo que seja belo. Que sejamos promotores, pacificadores, promotores do bem, promotores da justiça, ativos realizadores daquela caridade na pauta já mencionada de benevolência, boa vontade, de tolerância e de perdão. Amados, essas são as nossas breves reflexões para hoje, retomando, portanto, os escritos de João. Nesse mês de outubro nós vamos nos aprofundar na sequência desses versos, dos 15 versos que compõem aí a terceira carta de João, dentre as cartas universais. Hoje olhamos para esse verso de número 9 do primeiro capítulo, intitulado aqui no nosso estudo, O Primado. Retomamos na próxima segunda-feira esses nossos estudos, já mais uma vez convidando para que vocês estejam conosco através das redes sociais, na página do Facebook, basta curtir, no canal do YouTube, se inscreva, acione o sino de notificações e receba os novos vídeos. Basta digitar NEP Vede Jesus. Interaja conosco, deixe seus comentários, suas perguntas e compartilhe a mensagem. Aqui, codificação bíblica e codificação espírita apontam para a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até breve.